Olá pessoal, então dando continuidade ao que a gente estava falando, né? No último slide eu coloquei, né, do último vídeo, né, do vídeo passado, eu coloquei lá um gráfico, né, que era instável, né? Quanto mais o tempo passava, mais ele crescia em amplitude, né? Ele ficava com amplitude lá 10 elevado a 25. Então quer dizer, né, era muito grande a ponto, né, de quebrar o seu sistema. Então, mas eu falei que aquilo lá é instável, né? Mas como que a gente define estabilidade e instabilidade? Então, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre isso, essa definição da estabilidade e instabilidade, né? E nos próximos, ali, né, no título tem escrito polos e zeros. Polos e zeros são algumas características que a gente tira da função transferência. E a gente utiliza elas, né, para fazer o estudo também de estabilidade. Então, por isso que a gente vai ver, começar a ver eles, né, nos próximos vídeos também. Bem, seguindo aqui, a gente viu, né, que para um sistema qualquer, então veja que aqui a gente tem uma função transferência qualquer, então a gente tem uma saída y e uma entrada e aqui, né? Qualquer dois sinais aqui, uma de saída e outro de entrada, tem uma relação de uma função transferência também bem genérica. Então com m termos aqui, né? Então b0 vezes s elevado a m, um b1s m menos 1 até um bm, né? E s dividido, né, para uma outra um outro polinômio aqui, s elevado a n, mais um a1, s, n menos 1, assim por diante, até a n. É uma função transferência genérica aqui, que a gente pode encontrar quando a gente modela qualquer sistema. Quando a gente dá uma entrada qualquer, a gente vai poder solucionar a saída aqui no tempo, né? Então y de t, como uma parte natural, que foi o que a gente viu lá, que corresponde à resposta transiente, né, somada da particular. Porque o que acontece, né, que a gente viu lá da natural, ela acaba tendo a sua resposta ali, mas com o tempo, essa natural aqui, ela vai para zero, sobrando apenas a particular, que é a resposta em regime que a gente tem no fim. Essas duas respostas, elas têm características bem definidas, que a gente comentou também. A resposta natural, ela vai depender do sistema. Então, a gente chamou, né, que essa resposta é a dinâmica do sistema, é o como que ele interfere nessa resposta. Então, o próprio sistema, né, que vai definir como que é essa resposta. Já a resposta particular, ela depende da entrada. Então, se é um degrau, né, essa resposta particular ela vai ser um degrau. Se ela é um seno, vai ser um seno. Se ela é uma rampa, vai ser uma rampa, e assim por diante, né? Com características diferentes a resposta, né, particular. Vai ser uma resposta similar à entrada, mas com um ganho diferente ali, né? Uma inclinação diferente, se é uma rampa, ou com um ganho estático maior ali do que o degrau, ou menor também, né? Não precisa ser. Só um ganho estático diferente do que da entrada. Então a gente viu que essas duas respostas, ela tem essas duas características, e eu comentei, né, por cima lá, como que a gente pode fazer com que yt seja igual à resposta natural? Né? A gente faz a particular ser igual a zero. Como é que quando a gente faz isso? Né? Como que a gente pode obter isso? Né? Eu comentei, quando a gente usa a entrada impulso. E quando a gente dá a entrada impulso, né, o resto aqui, a particular, ela vai voltar para zero. Certo? A gente vai ter uma oscilação, uma entrada de energia aqui, que é um impacto, né? Mas logo em seguida, a particular ela tem que, né, ir para zero aqui. Então, a resposta que a gente obtém do impulso, ela vai ser igual à resposta natural. Então, eu comentei isso um pouco lá,
né, que quando a gente faz esse impulso, a gente quer fazer um estudo da dinâmica do sistema, porque a gente tem essa característica aqui, ok? Já e quando a gente tem a yt igual a y particular, quando que isso acontece? Isso acontece, né, em todos os casos. Só que isso vai acontecer depois de um tempo. Então, veja que o que acontece quando a gente dá a entrada em impulso. Ela vai ter a dinâmica aqui, ela vai oscilar, mas a dinâmica, né, a resposta natural do sistema, ela sempre tende a zero, ok? Então, sempre a resposta natural, ela vai ter uma movimentação, mas ela vai tender para zero. Então, depois de um determinado tempo, essa parte aqui, a resposta natural, ela vai ser igual a zero, sobrando apenas a resposta particular. Ok? Então, y de t sempre vai ser a particular depois de um certo tempo, né? Porque a gente pode excluir isso. Ok? Bem, e quando que a gente observa isso, né, nas outras respostas? Porque ali a gente tinha, né, a impulso. Aqui, a degrau, a gente já viu, é isso daqui. Né? A gente tem essa mesma oscilação da natural, só que a gente tem aquele ganho. A gente comentou também sobre isso. Então, é só, né, relembrando. Só que assim, como que a gente sabe que esse sistema aqui ele é estável? Como que a gente observa que esse sistema é estável diferente daquele outro? Então, os casos estáveis é quando a resposta natural vai tender a zero quando o t tende a infinito. Então, a gente tem a resposta natural indo para zero quando a gente dá alguma entrada. Então, nessa entrada aqui anterior, ó, a gente deu um impulso, né? A natural ela foi para zero e a resposta geral, né, que é essa aqui que a gente está vendo, ela vai para zero também porque a nossa entrada é uma entrada impulso, certo? Então, a particular também é zero. Esse caso aqui, a degrau, ela vai ser uma coisa diferente de zero, né? A resposta final aqui, porque a nossa entrada é uma entrada diferente de zero. Então, a nossa resposta também vai ser uma resposta diferente de zero, né? Multiplicada pelo ganho do sistema. Então, lembrando lá que o nosso ganho do sistema era 2, né? Então, ele foi para 2. Isso aqui caracteriza uma resposta estável, porque a resposta depois de um determinado tempo ficou parecida com a entrada degrau, certo? Então aqui a gente tem um degrau, né, com um limite em 2. Isso que significa que a natural tendeu para zero. Essa dinâmica aqui ela parou de oscilar, né, foi para zero e sobrou apenas a resposta particular. Ok? E os casos instáveis é quando a gente dá uma entrada degrau ou qualquer entrada, né, poderia ser até impulso, e ela ir para infinito. Ela não vai tender para zero, ela vai tender para infinito. Ela vai continuar crescendo indefinidamente enquanto o tempo cresce. Ok? Essa é uma definição que a gente pode sustentar quando a gente tem uma entrada degrau ou uma entrada impulso também. Né? Quando a gente faz uma entrada que é diferente da degrau, né, com uma rampa, parábola, a gente vai ver o que acontece. Então, essa definição que eu falei, né, eu comentei ali atrás nos slides, a gente tem essa definição bem clara aqui. Ó, a definição de um sistema estável é quando se a resposta natural tende a zero, né, quando o tempo tender ao infinito. Então, quando você tem o tempo crescendo e a resposta natural tem que tender para zero. Não a resposta total, né, que é o que a gente vê aqui. Ó. Essa aqui é a resposta do sistema. Né? Esse sistema é um sistema estável. Mas a gente está vendo que a resposta ela tendeu aqui para 2, ela não tendeu para 0. Porque a gente tem que analisar a resposta natural só, que é essa oscilação aqui. Então, tem que prestar bem atenção nessa diferença. Então, o sistema é estável se a resposta natural tender a 0 quando o tempo tender ao infinito. Já um sistema instável é o contrário, né? Então, o sistema é instável se a resposta natural tender a infinito quando o tempo tender a infinito. Beleza. Só que a gente tem uma pequena diferença aí
né, quando o sistema ele oscila indefinidamente. Pode acontecer isso. E a gente chama ele de marginalmente estável. Se a resposta nem cresce e nem se atenua, né, permanecendo constante ou oscilante à medida que o tempo tende ao infinito. A gente vai ver isso acontecendo mais para frente quando a gente estudar alguns sistemas específicos, tá? Mas a gente já introduz aqui esse conceito. Então, isso aqui é a resposta de um sistema à entrada degrau. Ele fica oscilando aqui, ó, em torno do 1, né? Então, veja que o limite está aqui no 1, né? O limite não, o centro está aqui no 1. E ele fica oscilando, né, como se fosse uma resposta seno. Ok? A gente vai ver isso acontecendo quando a gente tem sistemas não amortecidos. Então, a gente vai ver isso aqui acontecendo de novo. Mas eu quero que vocês já tenham a definição desse sistema marginalmente estável. Okay? Então, ele não vai nem tender para zero e não vai nem tender ao infinito. Ele tem esse limite, né, que ele nem um nem outro. Certo? Mas e quando eu falei lá, e se a gente faz uma entrada rampa, o sistema é estável? Por aquela definição ali, a gente não consegue observar se o sistema é estável. Por quê? Porque quando a gente faz a entrada rampa, a gente tem uma mistura, né, do que é a resposta natural e do que é a resposta particular. Aqui no STEP a gente também tem isso. Mas e aqui? Será que isso aqui que está crescendo indefinidamente é uma resposta natural ou é só apenas a parte da resposta particular? Né, que isso aqui é uma rampa que vai crescendo indefinidamente, ela tá crescendo para o infinito, quando o t tende ao infinito. Então, por aquela definição lá, não tem como a gente ver se isso daqui é um sistema estável, né? Porque, pela definição, isso aqui seria um sistema instável. Mas a gente sabe que ele é um sistema estável porque aqui no STEP ele ficou paradinho aqui, certo? Então, com aquela definição, a gente não consegue. Então, a gente vai introduzir o conceito da estabilidade BIBO, né, que é Bounded Input, Bounded Output, que significa o quê? Quando a gente tem uma entrada limitada, a gente vai ter uma saída limitada. Se isso acontece, o sistema vai ser estável. Se você deu uma entrada limitada e gerou uma saída ilimitada, ou seja, foi para infinito, ela vai ser um sistema instável, certo? Porque ele está tendendo para infinito quando você está colocando uma entrada que ela para ali num determinado ponto, né? Num degrau unitário, ela para no 1. Então, ela tem que parar em algum lugar com esse ganho estático, né? Para ser um sistema estável. Se ele não para nunca, continua crescendo, ele é um sistema instável, porque você deu uma entrada limitada. Ok? Se você deu uma entrada ilimitada, que é a entrada rampa, que ela tende para infinito, quando o tempo tende para infinito, não tem como você dizer isso. Porque a sua resposta também tende para infinito. Você não tem como observar apenas a resposta natural. Você observa apenas a resposta natural quando você faz um impulso. Então, o impulso você consegue observar isso, mas geralmente a gente utiliza a degrau. Porque a degrau, além dela nos mostrar a dinâmica do sistema, ela nos mostra também o ganho estático, que é essa diferença aqui, né? Que a resposta ficou 2 vezes o degrau unitário. Ok? Então, a estabilidade BIBO, como eu já disse, né, ela vai ter apenas as duas definições. Porque agora, mesmo se a gente tiver um sistema marginalmente estável, a gente vai considerar ele estável. Então, o sistema ele vai ser estável se toda entrada limitada gerar uma saída limitada. Ok? Então, quando a gente vai fazer um estudo de um sistema, a gente vai fazer a entrada degrau, porque é uma entrada limitada. Então, você vai até o 1 só. Né? E aí, se você produz uma saída limitada, mesmo que ele fique oscilando indefinidamente, você tem uma saída que é limitada. Você está ali dentro daquela oscilação, ali, daquele intervalo. Certo?
E aí você tem então a definição de um sistema estável. Já um sistema instável, ele vai ser quando você vai colocar essa entrada limitada, que é o degrau no caso, e ele vai gerar uma saída ilimitada, subindo, né, ou né, oscilando infinitamente, né, oscilando até o infinito, assim, com amplitudes, né, infinitas. Beleza? Sobre estabilidade é isso, algumas definições bem tranquilas. E a gente vai ver agora a questão dos zeros e polos, que é crucial, né, para nosso estudo de controle, ok?